Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Carlos, professor do nono ano. Vou gravar aqui uma videoaula explicando o roteiro 2, tá? Roteiro da atividade 2. Na verdade, é uma devolutiva, tá? Roteiro 2 que trata sobre o teorema de Pitágoras, as relações métricas no triângulo retângulo, tá? Então, tá aí a habilidade EF09MA13, tá? Demonstrar relações métricas no triângulo retângulo. Na verdade, utilizando semelhança de triângulos, tá? As demonstrações eu já fiz no roteiro de número 3, tá? E tem a videoaula. Então, lembrando que se você clicar nesse link aí azul, vai direto à aula do Centro de Mídias, relativa a este roteiro, tá? Relativo a este roteiro. Então, nós temos aqui, ó, as fórmulas, né? Se eu falo para vocês aqui onde que está o teorema de Pitágoras, este aqui é o teorema de Pitágoras, tá? Teorema de Pitágoras, tá? Essa fórmula aqui. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. É a frase que você tem que gravar, tá? Letra não se grava a letra, se grava a frase. Não pode esquecer do teorema. Isso aqui é a fórmula do cateto, isso aqui também é a fórmula do cateto. Aqui é a fórmula da altura, tá? A fórmula dos catetos é o quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção do cateto, tá? Lembra que M e N são as projeções, sombra, eu vou explicar já na sequência. E ali, a altura ao quadrado, o quadrado da altura é o produto das projeções. Ok? Tem essa última fórmula aqui também, ó. O produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura. Então, na verdade, você tem que gravar as falas, as frases. Não grave letra, tá? Porque isso muda muito de livro para livro. Então, a atividade 1 fala o seguinte: o triângulo ABC é retângulo em A. Determina a projeção ortogonal dos catetos sobre a hipotenusa desse triângulo. Após determinar a projeção ortogonal dos lados, nomeie os segmentos. Ou seja, você vai colocar os nomes do jeito que está escrito ali. Então, gente, o que acontece? Primeira coisa que eu vou traçar, lembra que ele fala que é retângulo em A, né? Então, vamos lá colocar algumas particularidades. Quando ele fala retângulo, significa que aqui, ó, certo? Exatamente aqui é o ângulo de 90 graus, certo? Se é 90 graus, este lado aqui, que é oposto a esse ângulo, eu chamo de hipotenusa, certo? E os dois lados que formam um ângulo de 90 graus, estão junto do ângulo 90, formam, né, um ângulo de 90, o B e o C, são os catetos. Então, tem o cateto C e o cateto B, certo? Agora ele pede para traçar a altura, que a gente vai chamar aqui de AH. Ou seja, começa no ponto A e termina no H, certo? E eu vou denotar de H minúsculo, que é a medida do lado, no caso da altura. Então, eu vou traçar aqui a minha altura com uma cor diferente. Vou usar aqui a reguinha para ficar certinho. Então, isso aqui, saindo lá do ponto A, vem a ser da minha altura. Lembrando que a altura, ela tem que cruzar o lado oposto, ó, formando 90 graus. Então, ele forma 90 graus aqui e forma 90 graus aqui também. Tá? Ó. E isso que é a perpendicularidade, ou seja, ele vai formar com um lado onde ele cruza 90 graus. Cruzando aqui, observe que eu tenho mais dois triângulos também retângulos, né? Então, eu tinha o primeiro, que é esse que está aqui,
Esse aqui é o segundo, esse é o terceiro. Ele fala que é AH, então a altura começa no A e termina no ponto H. Então este pontinho aqui, ó, de cruzamento, que eu vou chamar de H maiúsculo. AH é o segmento. Agora esse H minúsculo é a medida, ó. Então eu vou chamar aqui de H minúsculo. Pronto, tem altura. A partir do momento que você tem altura, cruzando aqui a base BC, eu tenho o que a gente chama da divisão da hipotenusa em dois pedaços. Então, eu vou usar aqui uma outra cor diferente, tá? E vou usar a régua. Perceba que o lado BC dividiu em BH, que é esse aqui, certo? Do lado esquerdo. E vou usar uma outra cor aqui, o HC, que é isso aqui. Então, veja, a hipotenusa foi dividida em duas partes, não iguais nesse caso, tá? Não está igual as partes. Dividiu em dois pedacinhos. Esses dois pedacinhos a gente chama de projeção. Então, o que é projeção? Vocês estão vendo aqui que o cateto, eu tenho o cateto C, que é este aqui, ó, tá? Este cateto aqui, ele projeta, que a gente chama de uma sombra, como se fosse a sombra. Imagina o sol batendo nesse cateto, ele vai projetar no chão, tá? Por isso que a gente chama de projeção ortogonal. Ela tem que ser, né, nesse perpendicularmente, né, no chão, a sombra deste cateto. Então, você vai chamar a projeção do cateto C, que é o segmento BH, pela letra M. Tá? Então, esse cara aqui é o M. É a sombra do cateto C. Agora, olha para o lado direito. O lado direito tem o outro cateto, que é esse cateto que começa no A e para no C, que eu chamei de B. Esse cateto vai projetar também no chão, tá? Uma sombra, que é o HC. E o HC ele chama de N. Certo? Então, eu vou colocar aqui, deixa eu só escrever N de navio. Então, perceba que nada mais, nada menos que os catetos, eles formam no chão uma sombra. E essa sombra que eu chamo de projeções. Então, eu tenho aqui, ó, duas projeções, tá? Eu vou até marcar aqui. Escreva aí, projeções, que é o sinônimo de sombras, como se fosse sombras. Então, a sombra do cateto da esquerda, que é o C, forma no chão um M, e a sombra do cateto B no chão forma a sombra N. Tá? Então, nada mais, MN são projeções, são sombras dos catetos. Que fique bem claro isso para vocês. Beleza? Na atividade 2, é só você denotar aqui, né, usar as letrinhas, não tem medida de lado, é só as letrinhas, as medidas de cada lado, tá? Então veja que eu tenho 3 triângulos, então eu vou denotar aqui cada triângulo de uma cor, tá? Vamos lá. O primeiro triângulo eu vou denotar aqui na cor vermelha o triângulo ABC. Então vamos lá, ó. ABC. ABC são os vértices. Vértices são representados pela letra maiúscula, tá? Não esquece disso. Então eu tenho aqui o A com B, o B com o C e o A com C. Esses são os 3 lados do triângulo ABC. Bom, em relação a esse triângulo, ele é triângulo retângulo? É retângulo aonde? Em A, ó. Aqui que está o ângulo de 90 graus, certo? Bom, se aqui está 90 graus, quem é a hipotenusa?
Olhando os três lados, o maior lado é sempre hipotenusa, então é o A. Então você vai colocar aqui, ó. A hipotenusa é o A. Quem são os dois catetos? São os dois lados que formam o ângulo de 90, que no caso é B e C. Então você coloca aqui, B e C. Então tudo que eu respondi aqui foi em relação ao triângulo ABC. Agora eu vou usar outra cor, tá? Vou usar aqui a cor verde. Tá? Verde para destacar o triângulo ABH. Bom, o B está aqui, o H está aqui. É este triângulo aqui, ó. Então, aqui seria... Bom, eu vou deixar aqui, ó, original, tá? E eu vou tentar destacar aqui com um lápis aqui mais grosso. Então, aqui está o triângulo ABH. Certo? Ele é retângulo aonde? Aqui, ó. Ele é retângulo em H. Beleza? Agora, olhando para o triângulo verde, dá uma olhada quem que é a hipotenusa, o maior lado desse triângulo verde. Isso, é o C. Então, você vai colocar aqui, ó. C é hipotenusa. E quem são os catetos? M e H. H e M. Então, você coloca aqui H e M. Beleza? E agora eu vou destacar na cor laranja, tá? Laranja, o triângulo ACH. Então, aqui ó, o A, vou usar a regrinha aqui de novo, A, C e o H. Então, a primeira coisa que você tem que saber é onde está o ângulo reto. Agora, nesse triângulo, o ângulo reto está aqui, ó, de novo em H, tá? Se ele está em H, quem que é a hipotenusa dele, o maior lado dele? O maior lado dele agora é o B. Então, você coloca aqui, hipotenusa é B. E quem são os catetos? São os outros dois lados, que aqui é o N e aqui é o H. H, N. H e N. Beleza? Então, não tem erro. Esse negócio que a hipotenusa é sempre o mesmo lado, as mesmas letras, esquece disso, tá? Depende do ponto de vista, depende de onde está o ângulo reto, tá? É importante sempre encontrar onde está o ângulo reto. Achando o ângulo reto, você acha a hipotenusa, tá? Atividade 3. Compare os triângulos AHC e AHB, aplicando o que já conhece sobre a soma dos ângulos internos. Explore os demais ângulos internos de cada triângulo. A partir de suas descobertas sobre os ângulos internos de cada um dos triângulos, indique como deve ser representada a semelhança entre eles. Bom, gente, ó, aqui é importante, tá? Primeira coisa que tem que fazer é determinar. Ó, ele fechou tudo aqui. Acontece, tá? Deixa eu lá abrir de novo. De vez em quando ele dá essas saídas, eu não vou parar o vídeo, tá? E vai ser tudo ao vivo. Roteiro 2. Aqui. De vez em quando acontece isso, dá umas bugadas. Então, estou lá na atividade 3 aqui. Compare os triângulos, né? Então, vamos lá. Então, veja que eu tenho aqui os dois triângulos, né? Aquele triângulo, que era um só, dividiu a altura cortou ele em dois. Tá? Então, é importante saber disso aqui, ó. Primeira coisa que você tem que fazer é identificar quem é o ângulo de 90, tá? Então, aqui, ó, aqui é 90 graus, certo? E aqui também é 90 graus. Aqui está o ângulo 90, aqui também está o ângulo 90. Bom, lembra que aqui inicialmente o ângulo A era 90, tá? Aí vamos lá.
Vamos supor que aqui eu tenho o ângulo de 30 graus e aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Tá? Porque lembra que aqui o ângulo A, quando aqui era unido, era 90 graus. E você sabe que a soma dos ângulos de um triângulo é sempre 180 graus, tá? Então, ó, 90 com 30 dá 120, com 60 dá 180, tá? Aí agora separei em dois triângulos, então veja, ó, aqui eu já tenho 90, com 30 120, então esse aqui só pode ser 60. Se aqui é 90, aqui é 60, aqui só pode ser 30. Ah, então esses triângulos que tem os mesmos, é aquele caso ângulo, tá? Então, pelo caso, deixa eu tirar isso aqui, né? Pelo caso, ângulo, consequentemente o terceiro ângulo também é igual, os triângulos, os dois triângulos aí, ó, que no caso são os triângulos AHB, que é o da esquerda, e AHC, né? São semelhantes, tá? Então, note que há aí uma semelhança de triângulos, porque eu tenho pares de ângulos homólogos iguais, congruentes no caso, né? Então, o que eu posso escrever aqui? Eu posso escrever o negócio aqui está travando, hein? Assim. Eu posso escrever aqui, por exemplo, estou até perdendo o lugar que estou escrevendo aqui. Mas tudo bem, ó. Eu posso escrever que o ângulo B é igual ao ângulo A. Ó. O ângulo, quem que é o ângulo B? É o ABH. O ângulo ABH, tá? Ele é congruente ao ângulo CAH, tá? Ó, ABH, que é o de 30, é igual, congruente ao CAH. Eu posso escrever também, agora o ângulo aqui em A, que é o BAH, deixa eu mudar esse B direito, né? Também é congruente, a gente usa esses três sinais, três risquinhos aí, tá? Esse ângulo A é igual ao C. O ângulo C é o ACH. ACH. Certo? E agora o ângulo de 90 graus, que é o H, ó. O H é igual nos dois. Então, eu posso escrever que o AHB é congruente ao AHC. Então, veja, quem está com o chapéuzinho no meio é o vértice, é o ângulo, tá? O vértice do ângulo, ó. Então, o B é igual ao A, o A é igual ao C e o H é igual ao H. Tá? E a gente denota por três letrinhas no ângulo. Então, exatamente por esse critério, por essa causa, que eu tenho os dois triângulos semelhantes, pelo caso ângulo-ângulo, tá? Eu escrevi aqui que é o caso ângulo-ângulo. Esse é o caso de congruência, então eu posso dizer que eles são semelhantes, tá? E aí,
fazendo essa semelhança, eu posso até dizer os lados também, os lados homólogos, que são proporcionais. Tá? Então, o que dá para perceber aqui? Quem que é a hipotenusa desse triângulo? A hipotenusa do triângulo é o lado AB. E a hipotenusa desse triângulo aqui é quem? É o AC. Então, eu posso dizer também que o AB coloca na barrinha, né? Está para C, que é a do segundo triângulo. Tá? Observe que aqui, o menor lado aqui, desse caso aqui, é o AH. O AH do primeiro triângulo. Tá? AH. AH é esse lado aqui, que é entre o 90 e o 60. Entre o 90 e o 60 está aqui, que é o HC. Tá? Então, AH está para HC. Assim como a gente pode dizer o terceiro lado. O terceiro lado aqui, ó, que é o BH, que é entre o 30 e 90, BH está para o terceiro aqui, que também está entre o 30 e o 90, que é o AH. Beleza? Então, também eu posso dizer que os lados homólogos são proporcionais, tá? Os ângulos são iguais e os lados proporcionais. E isso eu tenho com figuras semelhantes. Beleza? Então, eu espero ter ajudado nesse roteiro aí para vocês. Tchau, tchau, valeu. Desculpa qualquer coisa aí, hein?